Terceiro ano, tudo tranquilo? Estamos aqui novamente, professor Tiago Souza, para nós fecharmos mais uma lista de exercícios. Só que ainda é a segunda semana do Goiás Bem no Enem, mas agora é matemática, certo? Fizemos física e agora vamos lá para o que interessa. Ninguém veio aqui para conversar, viemos para acabar com essas questões. Bom, a nossa ênfase aqui vai ser entre pontos. Então vamos ver. Vemos abaixo um momento do jogo teia cartesiana. A distância entre a abelha presa na teia e que se encontra no ponto menos 7 e 3, que no caso menos 7 e 3, a menos 7 no x e 3 para y. No caso aqui, olha, está aqui a abelha presa. E a armadilha colocada por nossa aranha, que está no ponto 4 e menos 1. No caso aqui, olha, 4 e menos 1. A armadilha. No plano cartesiano. No plano cartesiano, referência desse jogo é... muito bem. Ele quer a distância, né, entre a abelha e a armadilha. Tranquilo. Então nós temos os pontos, a distância entre pontos vai ser o quê? Vou colocar assim, distância ao quadrado vai ser nada mais, nada menos do que a variação da coordenada x ao quadrado e a variação da coordenada y ao quadrado. Ele quer saber a distância, então vamos fazer com calma. A variação da coordenada x, bom, 1 vai ser 7 menos o 4. Esse menos é da variação, tá? Mas a variação das coordenadas y, então vai ser 3 menos 1. Aqui nem ia dar tanto problema a ordem, porque vai estar tudo ao quadrado. Menos 7 menos 4 vai dar 11. Ao quadrado vai dar 121. Mais 3 menos 1 vai dar 4. Então, 4 ao quadrado dá 16. 121 mais 16, 7, 3 e 1. Aí eu passo essa raiz, vai ser raiz de 137, que eu acho que é a nossa opção. Perdão, acabei nem mostrando a opção antes, né? Para dar a chance de vocês tentarem fazer. Mas tudo bem. Imagino que não é ser problema para vocês. E aqui não faz menção, mas seria unidade de comprimento, tá? Raiz de 137, unidade de comprimento. Próxima. Na figura abaixo, o segmento AB é a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles, ACB. Retângulo em C. E mede 4 raiz de 2. Sabendo que as coordenadas do ponto A são menos 1 e 1, e que a abscissa do ponto C é positiva, as coordenadas de C são. Então está aqui as opções, certo? Ele quer saber onde é que está esse ponto C. Bom, eu tenho o seguinte, que eu posso ter, para que esse triângulo seja retângulo em C, eu podia ter ele bem aqui nesse lado, ou aqui, ou no primeiro quadrante, ou no segundo quadrante, para ele formar o triângulo retângulo, tá? Só que dá para perceber que essa segunda opção do segundo quadrante não rola, porque ele diz que o ponto C tem abscissa positiva. Então, tá aqui, desse lado eu vou ter abscissa positiva, olha, marcando bem aqui. Desse lado a abscissa seria negativa, correto? Então, provavelmente o meu ponto está bem aqui, meu ponto C, formando o meu triângulo retângulo. Ele diz que esse é triângulo retângulo isósceles. Por que isósceles? Porque esse lado tem que ser igual a esse. Tá bom. Ele diz que o ponto A tem coordenadas menos 1 e 1. Bom, vou dar uma despertinha aqui, tá? Vou colocar aqui um ponto laranja. Bora analisar as nossas respostas. A letra diz que o ponto C tem coordenadas 3 e menos 3.
3 para x e menos 3 para y. Seria um ponto para cá para baixo. Então, é quase que impraticável o meu triângulo ser retângulo aqui nesse ponto. Então, a letra A está furada, né? A letra... Eu vou pular a letra B, que já é a nossa resposta. A letra C fala de coordenadas menos 1 e 5. Menos 1 para x e 5. Seria um ponto bem aqui, olha. Menos 1 para x e 5 para y. Mais ou menos, né? Também, ele diz que a abscissa dele é positiva, então também não rola a letra C. A letra E também me dá um ponto com abscissa negativa, menos 5 e 5, então seria também mais ou menos desse lado assim, menos 5 para x e 5 para y. Então acaba não rolando. Analisando a letra D. Bom, ele diz que as coordenadas do ponto C vão ser menos 1 mais 4 raiz de 2 e 1 para y. Então, bora imaginar que essa seja a abscissa mesmo. Então, olha como é que é o tamanho da abscissa. 1 menos 4 raiz de 2. Tá bom. Bora fazer a distância. Essa distância aqui, entre A e C, essa distância, vou chamar de D, né? Ao quadrado, vai ser a variação das coordenadas x. Então, olha, deixa eu pegar a maior zona, né? Menos 1 mais 4 raiz de 2, menos a outra coordenada. A outra coordenada é menos 1. Isso tudo ao quadrado. Peguei esse menos 1 daqui, tá? E a variação das coordenadas y, não vou nem mexer, porque a coordenada y do ponto C é 1. Ó, tá aqui na opção, 1. E do ponto A também é 1. Então, 1 menos 1 vai dar 0. Já corto esses dois quadrados. Então, a distância, esse menos com menos vai dar mais, que vai simplificar com esse outro. Quer ver? 4 raiz de 2 mais 1. Então, a minha distância deu 4 raiz de 2. Rapaz, 4 raiz de 2 já é o tamanho da hipotenusa. Então, eu não posso ter um cateto do tamanho da hipotenusa. Por isso, essa opção furou também, tá? E aí, um abraço. Letra B. Vamos lá prosseguir. Qual o perímetro do triângulo determinado pelas coordenadas dos pontos cartesianos A, 7, 5, B, 3 e 2 e C, 7, 2? Tá? Vamos lá tentar fechar esse triângulo aqui. Primeiro ponto seria 7 e 5. Então, 7 para x, 5 para y. Seria o ponto bem aqui, ponto A. Ponto B é 3 e 2. 3 para x, 2 para y. Então, esse seria o nosso ponto B. Ponto C, 7 e 2. Seria esse ponto bem aqui. Cara, que bom esses pontos que dão com a mesma coordenada a mesma abscissa, né? Dá para perceber de olho, sem ter que calcular pela fórmula, que essa diferença, ó, 7 para 3, então esse lado aqui é 4. E aqui, olha, de 5 para 2 tem 3. Ele quer saber o perímetro. Bom, aqui eu tenho um triângulo pitagórico. Dá para perceber, né, até por esse ângulo reto, já que elas estão na mesma ordenada, perdão, na mesma abscissa. Então, se você for calcular o teorema de Pitágoras, você vai descobrir 5 aqui, certo? Não vou perder tempo com isso. Então, o perímetro, vou colocar a letra P, tá? Apesar de eu ter aprendido 2P, vai ser a soma dos lados. Então, vai ser o lado 3, mais o lado 4, mais o lado 5. Isso tudo dá 12. Certo? Unidade de comprimento. Isso aqui foi fácil. Para a instalação de uma cerca elétrica, é necessário que se coloque hastes em alumínio, a fim de evitar a oxidação. No plano cartesiano de cada abaixo, tem-se a representação das hastes consecutivas H1 e H2 da cerca. Nessas condições, qual é a distância entre essas duas hastes? Né? Você está vendo a resposta aí? Tente resolver. Bom, vamos ver aqui como fica a distância entre pontos. A distância ao quadrado, que no caso vai ser essa distância que ele quer, vai ser a variação
das coordenadas x ao quadrado, mais a variação das coordenadas y ao quadrado. Então, das coordenadas x, bom, eu tenho 6 e 4. Então, 6 menos 4 ao quadrado. E as coordenadas y? Eu tenho 2 e 0. Então, 2 menos 0 ao quadrado. Distância ao quadrado, 6 menos 4 vai dar 2, 2 ao quadrado dá 4. 2 menos 0 dá 2, 2 ao quadrado dá 4. Então, deixa eu dar uma despertinha aqui. É 2 vezes 4 isso, não vou colocar 8. Passo a raiz de 2 vezes 4. Quem sai é o 4, porque 4 tem raiz, o outro 2 não tem. Então, pronto. 2 raiz de 2 metros. Fácil. Isso foi lá da minha cidade, rapaz. Lá do meu estado, né? UEPA, no Pará. Próxima. Sabendo que o ponto B é 3 e B minúsculo, é equidistante.